começar a gravar aqui para que a gente comece de fato. Então, deixa eu ver aqui. Português Brasil. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Então é a nossa primeira aula remota. A princípio a gente vai ter 4 aulas remotas. E fiquem bem à vontade em me interromper, como se fosse uma aula presencial, não faz muita diferença para mim, tá bom? Então, é a primeira de 4 aulas, como foi prevista no plano de ensino, tá bom? Eu imagino que vocês estão me escutando, vendo meu áudio, meu vídeo e também os slides, tá bom? Qualquer coisa só pode falar, só abre o microfone e falar. Se tiver algum problema com o microfone é só também escrever no chat que eu consigo ver, tá bom? Então estamos na 4ª aula. Na primeira aula a gente viu sobre a organização de sistemas operacionais, a metodologia da disciplina, basicamente sobre o módulo de escalamento, e que também tem o módulo de memória e o módulo de entrada e saída. Na segunda aula, a gente começou a estudar o ciclo de vida de um processo, as suas características, morfologias e principalmente dois eventos, chamada de sistemas, que é a forma como os processos se comunicam com o sistema operacional, e através de interrupções, que é a forma como o hardware se comunica com o sistema operacional. Na aula passada, a gente terminou o primeiro assunto sobre essa questão de estudos sobre os processos, né? E a gente começou, a partir da metade da aula, a avançar sobre programação concorrente, como é que os processos são tratados. E aí eu mostrei para vocês exemplos de como é que funciona o espaço de endereçamento de um processo e também como é que funciona a comunicação desses processos, e eu mostrei no final da aula o paradigma cliente-servidor. Espero que vocês tenham lido sobre esse assunto, e hoje a gente vai continuar avançando sobre um assunto. Hoje a aula é bem prática e a gente vai avançar um assunto que se chama Interprocess Communication. São primitivas que a gente vai começar a estudar de comunicação entre processos. Esse assunto é tão importante que Interprocess Communication pode ser feito, né, comunicação entre processos, pode ser feito no mesmo sistema operacional ou em 2 sistemas operacionais distintos, 2 máquinas distintas, seja ela máquina física ou seja ela máquina virtual. E essa comunicação entre processos em máquinas distintas é o que vocês vão estudar, vão aprender em redes de computadores. Então, inicialmente a gente vai entender como é que funciona a comunicação de processos no mesmo sistema operacional e comunicações em sistemas distribuídos que estão usados em larga escala. Vocês vão ver em outra disciplina, provavelmente redes de computadores 1 ou 2. E todos esses contextos, tanto local, comunicação entre processo local ou comunicação entre processos de máquinas diferentes, tem um monte de características de segurança que vocês têm que se aperfeiçoar no curso de vocês, tá bom? Então, é isso que eu comento aqui, né? Lembrando a aula passada. Então, é um conjunto de processos, eles executam de forma sequencial e dependendo do objetivo desse processo ou dos processos, eles podem ser independentes, né? Um processo completamente independente do outro, pode ser processos que colaboram um com o outro e podem ser processos que concorrem, né? Disputam um recurso computacional entre eles, né? Então, por exemplo, um espaço de endereçamento, um processador, um dispositivo de entrada e saída. Então, tudo isso a gente começou a abordar semana passada, muito num contexto teórico, e hoje a gente vai avançar num contexto mais teórico-prático. Então,
Como é que funciona, só para nós começarmos a entender, eu já tenho comentado sobre isso em todas as aulas, né, que os processos eles seguem uma hierarquia e muitas vezes a gente cria um processo, nós usuários criamos processos, ou com duplo clique, ou com duplo clique em cima de um arquivo executável, que nem é o caso do Windows, ou com um ponto barra no caso do Linux. Beleza. Mas e quando eu não tenho controle sobre esse determinado processo de fato? Né? Quando quando um processo tem que obrigatoriamente criar outro processo sem usuário, sem a intervenção humana. Então, por exemplo, isso que acontece quando eu dou um boot numa máquina. Né? Então, quando eu inicializo uma máquina, o que acontece? A máquina não tem energia, ela é ligada, é energizada, e a primeira coisa que se faz numa máquina é ler a BIOS. Né? Então, o sistema que vai dar o boot. Nessa BIOS tem um ponteiro para o primeiro processo. Né? Independente da BIOS, vai ser um pouco diferente, mas ela vai apontar para o primeiro processo que vai ser inicializado. E esse processo é o init. Dependendo do sistema operacional, é o initd, o systemd, vai depender do nome que é dado para cada sistema operacional. Mas ele é o init. E percebam que eu falei systemd e initd, que é o daemon. Ele é um demônio que fica lá esperando. Né? Então é um serviço. Esse aqui no slide está aparecendo uma árvore bem simplificada. Ela não é só isso, ela é bem mais complexa. Mas o initd em algum momento vai dar origem ao getT, né? Que é a inicialização, que vai inicializar o terminal e vai esperar um usuário e senha. Né? Então hoje nossos sistemas operacionais eles já são associados ao terminal, usuário e senha. Né? Quando a gente estava trabalhando com sistemas operacionais mais antigos, não tinha essa relação. Beleza, então eu vou esperar um getT. Né? E eu posso ter um sistema operacional com vários terminais, né? Terminal 1, 2, 3 e 4. E cada usuário pode ser logado num desses terminais. É assim que isso foi definido lá na década de 60, os sistemas operacionais Unix. Beleza, o usuário colocando seu login e senha, ele vai se autenticar. Então, tudo que vai acontecer neste terminal está associado a este usuário. E perceba, este usuário está associado de fato a um processo, né? A um PID. E ele pode criar de novo agora vários outros terminais, mas todos eles vão estar associados com o seu usuário. Né? Então, daí aqui eu vou começar a dar comandos, né? Comandos aqui está querendo representar chamar outros processos, inicializar outros processos. Aqui, a partir do shell, aí sim eu estou inicializando processos em nível de usuário. Antes eu estou chamando, né, criando processos em nível de sistema. Né? Mas a pergunta é como é que eu faço para criar essas estruturas, como é que isso tudo funciona. Aqui na teoria beleza, é só uma árvore, mas como é que isso funciona? Né? Eu tenho alguns primitivas de programação que me ajudam a fazer esta substituição, fazer essa criação de processos. E eu vou organizar a aula de hoje nessa perspectiva. Né? Então, eu vou explicar algumas primitivas de programação em C que foram definidas lá na origem do sistema operacional, ainda são usadas largamente hoje em sistemas de baixo nível. Baixo nível, quando eu quero dizer, pode ser qualquer linguagem de programação, mas é não para desenvolvimento web, mas sim para desenvolvimento do próprio sistema operacional. E eu vou mostrar isso tudo como funciona. Né? Então, o exec ele é uma primitiva de programação em C que substitui o atual processo. Então, eu tenho um espaço, eu vou fazer assim hoje. Tudo bem? Conseguem visualizar? Sim. Essa figura eu desenhei semana passada
né? Então eu tenho um processo, esse processo tem um espaço de endereçamento, né? E o que eu estou dizendo aqui, ó, ele vai substituir o processo atual. Então, quando eu crio um novo processo, só que esse processo agora é do tipo azul, o que acontece quando eu chamo o exec? Acontece isso aqui, ó. Eu substituo, esse processo vermelho não existe mais, eu substituo o processo azul. Tá bom? Então, o exec é uma poderosa rotina de programação que quando você chama, você usa esse espaço de endereçamento do processo, mas você substitui o fluxo de execução. Tá bom? Então, quando, por exemplo, quando eu chamo o exec no meu programa, eu simplesmente estou fazendo isso, ó, no mesmo espaço de endereçamento de memória. Tá bom? Então é uma primitiva bem poderosa. Aqui, ó, eu vou mostrar um programa, eu vou executar um programa, então só vou pedir uns minutos para vocês, porque eu vou executar eu vou executar esse programa utilizando o Docker. Então eu vou fazer vários programas hoje. Então aqui na minha máquina é esse desktop, né? É o dashboard do Docker. Então simplesmente ele está inicializando, e enquanto isso eu vou abrir a aula, abrir o meu código. Bom, então vocês estão vendo aqui o código que está aqui na aula, né? Está aqui no slide, e eu estou esperando o meu Docker inicializar. Ó, agora ele inicializou, beleza? Então eu consigo abrir um terminal. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Vocês conseguem visualizar o que eu tô escrevendo aqui? Sim. Bom, então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inicializar um Docker, né? Então, o Docker Container e execução, né? Vou executar um Docker no modo interativo. A imagem que eu tenho se chama GCC, que é o compilador C, e eu quero que interaja com o meu terminal Bash. Então, agora eu tenho um container. Aqui eu estou na minha máquina, e aqui eu estou num container, né? Tá vendo que eu tenho poderes de root agora, e aqui é o identificador do meu container. Antes eu estava na minha máquina, que o meu usuário é Cristiano Bratbot, né? CBBOTH, e a minha máquina se chama a Cusco 3, né? A terceira máquina que eu compro desse tipo. E todas as minhas máquinas se chamam Cusco, que lá no interior se chama cachorro, né? Se dá esse nome. Eu tenho que dar um apt get update para atualizar os pacotes que eu tenho disponível. Perceba que são bem rápido, bem enxuto. E eu vou dar um apt get install vim, para eu ter um editor de texto, porque esse container não tem um editor de texto. Beleza. Feito isso, eu tô com o meu Linux agora, e eu consigo fazer os meus programas. Eu vou fazer um exec.c, e aqui, ó, eu vou copiar esse código, né? Então vou simplesmente copiar esse código e colocar aqui na minha máquina, no meu container. Então agora eu tenho um gcc.c, e eu vou compilar gcc.c menos gcc exec.c menos o exec. E com isso agora eu tenho o arquivo compilado, o arquivo fonte e o arquivo executável. O que esse programa faz? Ele usa 3 bibliotecas, né? O é universal, esse uni aqui é Universal Standardization, é uma API. Eu tenho o standard lib, e eu tenho o standard IO. Bom, eu tenho 3 bibliotecas para eu fazer meu programa. Esse standard IO
é para eu fazer a leitura e a escrita na minha placa de vídeo. O meu programa só tem 5 linhas, né? Aqui está o main, né? A minha função principal. Aqui eu tenho o printf que vai executar PS. Eu vou chamar o programa PS com uma primitiva exec. O que esse comando faz, né? Quando eu dou um PS aqui no meu terminal, PS-AUX, eu acho que é isso que eu digitei, AX só, PS-AX, ele vai mostrar os processos que estão executando na minha máquina. Então perceba, eu tenho o bash, que é o PID1. Por que é o PID1? Porque é uma máquina virtual, ele não tem o identificador do init. O init do container é o terminal. E o próprio programa PS que eu inicializei, que tem o PID 406. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o programa PS com exec. Exec tem várias funções, tem várias opções, tipo execpl, execvl, então tem várias funções. Todas elas são iguais, exceto o parâmetro que eu vou passar. Então aqui eu estou dizendo qual é o nome da minha função, qual é o apelido, né, o alias da minha função, qual é o parâmetro que eu estou passando e se ele retorna alguma coisa. Não está retornando nada. E aqui eu imprimo, termina, né? Eu deixei aqui tudo em inglês porque eu retirei do livro, né? Então não tô fazendo nenhuma alteração. E aqui eu estou terminando meu programa principal. Como ele recebe um int, eu estou retornando um int, né? Então, sim, não dá warning, né? Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos dar um clear aqui e vamos executar o nosso programa. Tá bom? O que aconteceu com o programa? O que vocês conseguem visualizar de diferente do que está no terminal? Estou botando no lado aqui, né? Do que está no terminal e do que está no código. O que vocês esperavam que ia acontecer, ou se era isso que vocês esperavam, tá tudo certo. Expliquem para mim o que vocês estão entendendo da execução desse programinha desses 5 linhas. Alguém me ajuda? Tá certo? O que tá definido aqui está sendo executado aqui? É isso mesmo? Professor, só um segundo, eu estou arrumando o meu VS Code aqui para testar isso aqui no meu computador. Vejam, aqui na linha 6 tem a execução, ó, printf running ps with execlp, beleza? Aqui eu tô vendo no terminal running ps with execlp, beleza? Aqui eu tô chamando ps, que eu mostrei para vocês que é exatamente o que está sendo executado. Acabei de executar o ps comando, deixa eu ver se eu consigo. E aqui está mostrando o ps, tá bom? Então, linha 6 é o que está aqui, todo esse resto aqui é a linha 7. A pergunta que eu esperava que vocês... Professor, você consegue me ouvir? Sim. O que aconteceu é que depois de você executar o comando execlp, é que a outra linha de comando que você tinha, o printf, ele não foi executado por nenhum do processo. Ele ficou Rafael, não dá para escutar, tá com um ruído bem grande no microfone, bem grande, não dá para escutar. Tá bem ruim. Então mudar o microfone, se eu mudar o microfone Tá para bom, outro. tá ruim, não dá para entender. Se tu puder botar no mudo, eu te agradeço, porque tá incomodando bastante. Obrigado. Eu não consegui entender o que a Rafael falou, mas continuando o meu raciocínio, né? Então na linha 6, a linha 6 está impressa aqui e a linha 7 está impressa aqui.
O que eu esperava que vocês comentassem, talvez a Rafaela tenha dito isso, é onde está a linha 8? A linha 8 é um printf, devia estar impresso, né? Devia estar aqui embaixo a linha 8, e ela não foi impressa. Por que ela não foi impressa? Tá certo, tá errado? Conseguiram perceber que não tem o dono? Se eu deixar o microfone assim, é melhor para me ouvir? Já melhorou bastante, já melhorou bastante. Como o exec está substituindo o processo, então aquele programa que estava executando antes deixa de ser executado e você começa a ir para outra linha de instrução, que é o PS, que daí esse sim vai para o seu próprio início e para o seu próprio término. Como ele não volta, como ele não continua outro processo, aquela outra linha ela não chega a ser executada. Tá mais ou menos certo, Rafael. A tua explicação está mais ou menos certa. Por que não está 100% certo? Deixa eu ver, porque não existe mais esse fluxo de execução. O momento que eu chamei o exec, esse fluxo de execução não existe mais. Ele foi substituído. Então a resposta é: eu não espero que seja executado aquele printf, não faz nem sentido eu escrever aquele printf, porque o momento que eu executo o exec, aquele fluxo de execução foi destruído e foi substituído pelo processo que está sendo chamado dentro do exec. Então eu tenho um processo aqui, né? Então eu estou chamando um processo. E esse processo ele substitui a memória. Então essa linha aqui não faz essas duas linhas aqui, não faz o menor sentido eu escrevê-las, porque eu já sei que nessa linha aqui vai haver uma substituição de fluxo de execução na memória. Então é só isso, houve uma substituição do fluxo de execução daquele espaço de endereçamento. Então é isso que acontece, eu tenho um fluxo de execução. Quando eu executo o exec, eu sobrescrevo. Na verdade, a representação mais correta seria essa aqui, né? Eu sobrescrevo, né? Eu sobrescrevo esse fluxo de execução no espaço de endereçamento de memória que eu tenho. Bom, então por isso que o que aconteceu com o dono? Né? O dono não vai aparecer porque o dono foi do fluxo de execução inicial e não o final. E a gente pode ver qual é o PID do exemplo e qual é o PID do PS, né? Então, por exemplo, aqui eu estou vendo o PID do PS, mas qual é o PID do exec? Né? Então eu posso ver aqui, por que eu não vejo o PID do exec? Então, se eu mudar o programa aqui, vou fazer um exemplo aqui, vexec.c. Eu vou comentar aqui, opa. Que nem a gente fez em outras aulas, né? Eu só botei um while para ele sempre executar. Opa, não salvou. Vou fazer de novo aqui. Estou só colocando um loop infinito no meu programa. Agora deve ter salvo. Se eu botar em background, esse aqui é o loop do meu programa exec.
Então, a gente tem dois, agora eu vou tentar, ele vai bloquear minha estrutura, mas assim, ó, eu tenho o PID desse programa e eu tenho o PID do exec. Agora eu não tenho exec porque eu comentei a linha, né? Mas se eu descomentar a linha aqui de novo, ó, o que vai acontecer agora, só que esse aqui é do velho, é do antigo, né? É desse aqui em cima, ó. Então eu tenho o PID do PS, mas eu também tenho o PID do exec. Só que o PID do exec, ele foi sobrescrito, né? Foi sobrescrito literalmente. Mas eu tenho os dois PIDs. Só que um morreu o momento que eu sobrescrevi a posição de memória. Então essa é uma ferramenta bem, bem poderosa, aonde a gente consegue sobrescrever um fluxo de execução em detrimento de outro. Bom, vou tentar deixar assim. Uma outra necessidade que a gente tem de trabalhar com programas concorrentes é criar processos, mas não criar nós usuários, que nem eu comentei no começo da aula, é criar a partir de rotinas de programação. E a forma como a gente pode criar um processo é criando um processo pai e o pai criando processos filhos. E o filho pode receber dados de inicialização do pai e pode receber recursos diretamente do sistema operacional. Bom, então a estrutura é sempre assim, ó, tem um pai que vai ter filhos, né? Ele pode ter vários filhos, mas esse filho desse pai, ele é pai de outro filho. Eu não tenho em sistemas operacionais o conceito de neto e bisneto e tataraneto. É sempre dois níveis de hierarquia, pai e filho. Mas a gente entende que esse processo aqui ele é neto. Nós logicamente conseguimos entender que esse processo é neto desse pai aqui. Só que para sistemas operacionais ele não tem relação. Esse processo aqui não tem relação com esse aqui. Tá bom? Então a gente sempre tem a relação pai e filho. O que acontece? Quando o pai executa a rotina para chamar um filho, o filho é um processo e o pai é um processo. E eles vão concorrer por recursos da máquina. Então, agora, são dois processos, né? E o pai pode esperar pelo término do filho ou por todos os filhos concluírem sua execução. Isso aqui é uma forma de como o sistema operacional é implementado. Eu posso ter um filho que termine antes do pai, ou um pai que termine antes do filho. Ou eu posso esperar o filho acabar para daí o pai ser executado. Só que a gente vai ver agora como é que funciona. Quando eu crio um filho, ele sempre tem uma cópia da execução do pai. Então, se toda aquela rotina de programação, se todas aquelas primitivas tem no pai, vai ter no filho também, a partir do fork e das variáveis globais declaradas, tá bom? Então, o filho é uma cópia do pai, tá bom? E vão ser carregados em espaços de endereçamento diferentes. Então, eu vou ter o processo... Opa, aqui não ficou bom. Eu tenho o processo pai e o processo filho, e cada um tem o seu espaço de endereçamento, né? Então, aqui é o pai, aqui é o filho, e cada um tem seu espaço de endereçamento, né? Então, esse aqui é um e esse aqui é outro. Só que, ó, tá vendo? Ó, eles são iguais, ó. O fluxo de execução é igual um do outro.
bom? Os espaços de endereçamento não. Então, o pai e o filho são uma cópia um do outro, são uma cópia, né? São duplicados, tá bom? Qual é a primitiva de programação que eu consigo fazer isso? E qual é e que tem problemas e tem vantagens, né? É o fork. Então, tem várias derivações do fork, mas o fork foi a primeira que foi criada lá na Universidade de Berkeley. Então, se você está escrevendo um código, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e daí tem um fork, a partir desse fork aqui, né, a partir desse momento, tudo é duplicado. É isso que eu estou tentando comentar com vocês, tá bom? Então, dois processos continuam executando, né? Só que tu vai ter o pai e vai ter o filho, e cada um o filho é uma duplicada do pai. E há uma comunicação nativa entre o pai e o filho, uma troca de informações entre o pai e o filho. Como é que eles precisam se sincronizar minimamente? Então, por convenção, o filho recebe um parâmetro 0, né? Então um ID interno, né? Um identificador interno 0. E o pai recebe esse PID do filho, tá bom? Então, o pai tem o seu PID do próprio terminal, do próprio sistema operacional, e internamente o filho tem um PID 0. Externamente, o filho também tem um PID, né? Então, é só para eles se sincronizarem. E como é uma cópia, todos os recursos abertos pelo pai vão ser compartilhados pelo filho. Então, o filho, isso pode ser uma questão de segurança, por isso que é importantíssimo para vocês. Então, eu criei dois processos, o pai e o filho. Tudo que o pai tem de arquivos abertos e de permissões, o filho também vai ter, porque um é a cópia do outro, o filho é uma duplicata do pai, tá bom? Então, isso dependendo, né? Dependendo de como o objetivo do desenvolvimento, pode se tornar uma vantagem ou pode se tornar um problema. Bom, o filho tem um PID, né? Tem um identificador, então tem que cuidar um pouquinho, né? O filho tem um PID da mesma forma que o pai tem um PID, mas a comunicação interna entre eles é por uma troca de parâmetros e a gente chama de PID 0. Isso aqui a gente não estudou ainda, né? Mas como é uma duplicata, toda o endereçamento do filho é diferente do pai, mas a construção da tabela de páginas é compartilhada. Então, são questão de segurança, né? Todos os user, grupos e permissões são tudo compartilhado entre pai e filho. Tá bom? Então vamos ver vou abrir no meu editor de texto, porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Bom, e daí vocês vão me perguntando se vocês estão entendendo ou não, qualquer dúvida que surja. Então agora eu tenho mais uma biblioteca. Como eu estou trabalhando com o sistema, eu tenho uma biblioteca chamada do systypes. Então, eu preciso dessa biblioteca systypes por causa do fork. E aqui, tudo vida normal, né? Simplesmente um programinha de 20 linhas, onde eu tenho minha função principal e o meu inteiro. Aqui é um primeiro ponto. Eu tenho uma variável chamada PID, que ela é do tipo PID-T. O que é um PID-T? É tudo o que eu expliquei na semana passada, é uma estrutura. Então aquela struct que a gente viu na semana passada, ela é representada em C sempre com um underline T. Então beleza, eu tenho uma estrutura de um processo. Então se lembra do bloco descritor de processo que a gente viu na teoria da aula passada? Bom, como é que eu represento isso de fato numa linguagem de programação? Eu represento através de um PID underline T. Isso aqui, essa estrutura aqui, ela foi criada dentro desta biblioteca aqui,
Bom, e por isso que eu preciso importar ela. Eu tenho um ponteiro de um char, né, só para mim apontar, e um inteiro só para mim controlar a variável auxiliar. E aqui, ó, eu tenho só uma variável, um print para marcar meu texto, e aqui começa, ó, eu tenho um fork. Bom, a partir da linha 12, tudo que eu escrevi é duplicado. Então, a partir da linha 12, agora eu tenho o processo pai, eu tenho o processo filho. Eu tenho dois processos. Sempre em C, o retorno de uma função é 1 ou negativo. Quando é negativo é porque é um erro. Quando é um retorno 1, significa que deu tudo certo. Então, eu só estou atribuindo esse valor. Então, por exemplo, se o PID for menos 1 aqui, ó, ele vai dizer que deu um erro. Agora, se o PID for 0, se o retorno da função for 0, significa que é o processo filho, como por convenção, que nem eu acabei de explicar lá nos slides. E se for um outro valor, 1, por exemplo, né, o valor default do retorno dessa função, ele vai ser o pai, tá bom? Então é isso que faz esse switch aqui, ó, esse switch simplesmente ele entra aqui e vai ver se é 1, menos 1 é um erro, se é 1 é filho, e se é default, qualquer outro valor é pai, tá bom? E ele acaba aqui o switch, ó, o switch acaba nessa linha aqui, então vai da linha 14 à linha 24, 10 linhas. Aqui embaixo eu tenho um for de n maior que 0, então eu criei o meu n aqui, né? E eu estou atribuindo n, no caso do filho, 5 e no caso do pai, 3. Então, aqui eu tenho um for e eu simplesmente imprimo o PID e imprimo a mensagem, né? A mensagem é se é pai ou se é filho. Bom, e aqui eu só espero um segundo, só para ficar mais, para a gente conseguir visualizar melhor, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, venham comigo. Pergunta: quantas vezes vai imprimir esse print aqui, ó? Quantas vezes vai imprimir esse print? Podem chutar 2 vezes. Depende do processo, vai ser um filho ou um pai. Não, a pergunta é bem precisa. Quantas vezes vai imprimir o printf? E a resposta, Alisson, é só um valor. 8? 8? Quem falou 8? Eu, Emanuel. Explica para nós, Emanuel. Tá certo, muito bom. É que no um tá setando como 5 o valor de N, o outro tá setando o valor como 3. Então, ele vai passar por cada um deles. Um vai printar 3 vezes e o outro vai printar 5. Perfeito, mas você só entendeu corretamente porque você entendeu que são 2 processos. Então, vai executar o processo. Eu tenho 2 processos aqui. Eu tenho o processo 0, filho, né, com o PID 0, e tenho o processo com o PID default. Então, eu vou ter 2 processos. Eu não tenho só um processo. E por isso vai ser 8. Se for filho, ele vai executar 5 vezes. E se for pai, ele vai executar 3 vezes. Mas no total eu vou passar aqui 8 vezes. Bom? Concordam? Vamos visualizar para ver se a gente consegue entender melhor. Então vamos lá. Olhem só. O que o print faz? Ele só imprime o PID, né? Ó. E depois tem esse put aqui que imprime se é filho ou se é pai. Vamos lá. Cadê meu terminal? Então, ó.
Imprimiu um PID e ele é pai. Imprimiu um PID, ele é filho. Imprimiu um PID, ele é pai. Imprimiu um PID, ele é filho. Imprimiu um PID, ele é filho. Ele imprimiu um PID, ele é pai. Imprimiu um PID, ele é filho. Imprimiu um PID, ele é filho. Quanto é que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu tenho 5 prints no processo filho e 5 prints no processo pai. Pessoal, isso é bem complicado de entender porque quebra um pouquinho a lógica de programação que vocês estão aprendendo desde o começo do curso, porque no curso vocês estão aprendendo de forma sequencial. Eu só trabalho só acontece isso uma vez, porque é um processo sequencial. O que eu estou mostrando aqui pela primeira vez é um processo concorrente. Eu tenho 2 processos e eu posso ter N processos. Tá bom? Tudo bem? Certo? Outra pergunta. Por que o meu cursor ficou preso aqui, ó? Tá vendo? Ó, eu vou dar um Enter e ele vai liberar, ó. Tá vendo? Ó, liberou. Ó, vou de novo, ó. Ó, apareceu o cursor aqui, ó, mas depois continuou imprimindo. O que é isso? O que está acontecendo? Isso é um problema de segurança. O que vocês, especialistas em segurança, me falam? Alguém dá um palpite? Ele não está sincronizando, então ele não espera o resultado do processo filho, ele não espera o processo filho terminar antes de devolver o controle ao usuário. Isso, o processo pai, no caso, né? O processo pai não está esperando o processo filho terminar de executar. Isso aí, exatamente, corretíssimo. Então, o que acontece, ó? Eu tenho um job, eu tenho um trabalho menor no processo pai. Por quê? Porque eu tenho que imprimir 3 vezes no pai. E eu tenho que imprimir 5 vezes no filho. Então eu tenho mais trabalho no filho e menos trabalho no pai. O que acontece? São 2 processos independentes. O processo pai acabou, imprimiu 1, imprimiu 2, imprimiu 3, acabou. O que vai acontecer? Ele vai morrer. E esse processo pai é que tem uma relação com esse terminal aqui, ó. Ele que tem uma relação com o terminal, porque quando eu executei esse processo aqui, ó, .fork, foi esse processo que ganhou um PID. É ele que tem a relação com o terminal. O terminal é o processo pai, nesse caso, e o fork é o processo filho. Mas o fork, ele criou um outro processo. Ele criou o processo filho. E o filho tem mais trabalho, tem mais job. O que o processo fez? O que o processo pai fez quando terminou seus 3 sprints? Ele morreu, terminou de executar, acabou. E o filho ficou sem referência. Ele ficou sem referência de, eu terminei, eu aviso quem? Né? Então, deixa eu só fazer uma figura aqui. Né? Então, eu tenho o terminal, eu tenho o processo pai e eu tenho o processo filho, né? Essa é a hierarquia que eu tenho, né? Deixa eu puxar mais para baixo aqui. Bom, o que aconteceu? O processo pai acabou antes, porque ele tinha job igual a 3, ele acabou antes. Esse processo aqui, ó, ele não tem uma relação com esse processo aqui. Não é para botar uma seta, né? Ele não tem essa relação aqui. Então, por isso que ele perdeu, por isso que aconteceu esse dessincronismo, que nem a Rafael comentou. Bom, aqui tá dessincronizado. O filho não sabe para quem reportar. Ele não sabe fazer essa seta aqui. Essa seta não existe, né? Então, se eu tirar isso aqui, né, eu perco a relação, né? Então, é isto. Bom? Muito bom.
Vamos em frente. E por que eu expliquei o fork e agora por que eu expliquei o exec e eu expliquei o fork? Porque beleza, o momento que eu tenho dois processos, eles são duplicados. Mas com o exec, o que eu posso fazer? Eu posso substituir a posição de memória de um processo, e daí os dois processos vão ficar bem diferentes, né? Então, eu tenho uma ferramenta agora nas minhas mãos, duas, né? O fork e o exec, onde uma ferramenta vai duplicar processos e a outra vai subscrever a posição de memória. Então, isso foi feito lá no século passado para dar uma ferramenta muito poderosa de desenvolvimento de soluções computacionais. Mas a gente tem que entender que isso também pode ser usado para o lado negro da força, né? E a gente tem que entender como é que isso funciona, certo? Então, principalmente vocês da área de segurança têm que entender isso, porque é aqui que estão acontecendo as primeiras características de possíveis desenvolvimentos para o lado da vulnerabilidade, né? Claro que isso foi definido com o objetivo de ser bom, né? Criar bons softwares, né? Mas pode ser usado de forma indevida, tá bom? Então, por exemplo, eu posso chamar o filho pode chamar o exec, mas na verdade o pai pode também chamar o exec, né? Qualquer processo pode chamar o exec, né? E daí eu vou ter um programa diferente, né? Depois que eu chamar o exec, eu tenho um programa pai e programa filho diferente. Eu vou fazer exemplos do fork e do exec mais para frente, tá? Não se preocupem. Eu só vou contextualizar um pouquinho mais. Então, aqui é só para vocês, eu mostrei o exec, mostrei o fork, mas dá para entender que eles foram feitos de forma a colaborar. As primitivas foram feitas a trabalhar, de serem utilizadas de forma integradas. Aqui, pessoal, ó, na aula passada eu falei sobre o bloco do escritório de processo, né, um struct, né? E quando eu estou usando aqui, ó, o PID-T, ó, né, então quando eu estou usando essa primitiva de programação, o PID-T, o PID_T, eu estou instanciando essa estrutura, né? Então eu estou criando essa estrutura através da invocação da minha estrutura, tá bom? Quando eu quero comunicar um processo com o outro, a gente comentou na aula passada, né? Eu não consigo escrever de um espaço de endereçamento desse processo para um espaço de endereçamento desse processo de forma direta. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo acessar um espaço de endereçamento do processo A para o processo B. Eu não consigo fazer isso, né? Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar essa minha informação para o sistema operacional. Então, eu vou ter um espaço de endereçamento compartilhado aqui. Eu vou mandar essa informação para o meu espaço de endereçamento do processo. E aqui eu vou consumir, né? Fazendo o que a gente aprendeu semana passada na teoria, como produtor-consumidor, né? Então, eu estou escrevendo e eu estou... pode ser melhor feito assim. Eu estou produzindo e estou consumindo, estou produzindo e estou consumindo. Então, aqui eu de fato tenho um sistema de comunicação interprocesso, né? Então, eu estou comunicando dois processos. Então, eu preciso escrever num buffer do sistema operacional e eu preciso ler de um buffer do sistema operacional. E isso se chama Interprocess Communication, tá bom? Como é que eu posso usar isso? Como é que eu posso tratar isso, né? Então, a gente vai ver o Interprocess Communication em 2 momentos no curso de vocês. Aqui na disciplina, a gente vai aprender a mexer com pipe, é o que eu vou mostrar na aula de hoje. Em disciplinas de rede, vocês vão aprender a mexer com sockets, né?
Qual é a diferença? Pipes, né, ou pipelines, eles são exclusivamente projetados para serem usados no mesmo sistema operacional. SO, tá bom? Certo? SO. Sockets, eu posso usar apenas um sistema operacional, mas eu também posso usar N, né? Também posso usar N SOs, posso me comunicar com N SOs. Então, eu posso trabalhar com sockets num único sistema operacional, ou eu posso usar sockets para comunicar N sistemas operacionais. Com pipes, não. Eu sou obrigado a só trabalhar com um único sistema operacional. Como a gente está trabalhando na disciplina de sistemas operacionais, a gente não vai abordar sockets nessa disciplina. Isso vai ser abordado numa disciplina de redes 1 ou 2. Eu não sei qual é o nome das disciplinas que vocês têm de redes. Tá bom? Então, tanto pipes quanto sockets são interprocess communications. Tá? Eu não tenho intercomunicação entre processos apenas quando eu estou trabalhando com mais de uma máquina, né? Então, neste caso aqui, eu também tenho interprocess communications, tá bom? Então, o que a gente vai abordar nessa disciplina é pipes, que é uma forma de comunicar processos. Como é que funciona? Eu tenho que escrever no meu buffer do sistema operacional e ler do meu buffer do sistema operacional. Então, isso vai fazer um pipeline, né? Escreve e lê, né? Então, eu tenho ida e volta. Essa característica desse exemplo aqui, ela é o que a gente chama de loopback, né? Ele vai e volta no mesmo sistema operacional. Aqui, eu tenho dois processos. Eu tenho pai e eu tenho filho. Então, eu criei um filho, porque eu tenho a primitiva fork, e daí eu quero comunicar, eu quero trocar informações entre o pai e o filho. São dois processos independentes. Então, o pai vai ter que escrever num espaço de endereçamento e o filho vai ter que ler desse espaço de endereçamento, né? Então, ele vai ter que ler aqui, né? Eu também posso fazer o contrário, né? O filho escreve num espaço de endereçamento e o pai lê desse espaço de endereçamento, né? Então, são full duplex. Eu posso fazer das duas formas, tá bom? Mas esse espaço de endereçamento, ele é compartilhado, que nem eu comentei na semana passada. Não faz parte do espaço de endereçamento do processo. Ele é um espaço de endereçamento do kernel. Então, eu estou escrevendo e lendo numa posição de memória compartilhada do kernel. Tá bom? Sempre quando eu quero escrever, eu uso alt. Sempre quando eu quero ler, eu uso in. Bom, como é que surgiu o pipeline? A comunicação mais primitiva para eu escrever e ler, que eu comentei na aula passada, era através de arquivos, né? Então, aqui eu tinha um arquivo, um file, e esse arquivo, eu salvo no disco e eu escrevo no arquivo e eu leio do arquivo, tá bom? Qual é o problema? Escrever nesse arquivo é muito lento. Por que é muito lento? Porque o disco, ele trabalha com uma mecânica de rotação por segundo. Então, ele é muito lento. Mas eu só quero comunicar um processo... Eita, aqui deu ruim. Eu só quero comunicar um processo com o outro. Eu não preciso salvar, eu não preciso persistir. Eu não preciso persistir os dados no... Aqui deu um problema. Eu não preciso persistir os dados no disco.
eu simplesmente quero trocar informações entre um processo e outro. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente tiraram fora o arquivo e fizeram o salvamento de leitura escrita em memória, né? Então eu estou salvando em memória. Mas eles mantiveram, em termos de programação, os conceitos básicos. Então, quando você quer fazer em memória um pipeline, você continua usando o conceito de file descriptor, né? Então, o file descriptors, onde eu vou escrever e vou ler, mas numa posição de memória e não de disco. Então, no pipeline eu vou ter essa função. File descriptor 0 é uma convenção para ler e file descriptor 1 para escrever, certo? Então, eu sempre vou, quando eu estou usando o file descriptor 0, eu quero ler. Então é in. Quando eu estou usando o file descriptor out, aqui, né? Aí é para escrever. Então isso é uma convenção. Como é que funciona? Para eu usar o pipeline, eu preciso usar essa biblioteca aqui, UniStandard. E eu defino quais são os meus file descriptors, né? Então eu tenho uma posição, um vetorzinho que eu crio para dizer se é 0 ou 1. E o que vai acontecer vai ser uma leitura e uma escrita em baixo nível, né? Por que é em baixo nível? Porque eu só estou escrevendo numa posição de memória. E essa posição de memória aqui, ela é a do sistema operacional, não é dos processos, né? Não é desses processos aqui. Então, eu escrevo e leio, e é uma FIFO, né? Então eu escrevo e leio, escrevo e leio, escrevo e leio, certo? E eu preciso estabelecer o sentido, se eu estou escrevendo ou lendo, se eu estou lendo ou escrevendo, porque o pipeline é bidirecional, eu posso escrever e ler, ou ler e escrever, bom? Então eu tenho que definir isso. Aqui é só um exemplo de um file descriptor. Isso aqui a gente vai estudar lá no último módulo de entrada e saída, quando a gente for estudar arquivos. Mas o que eu estou fazendo quando eu estou invocando esse file descriptor é apenas criando essa estrutura inicial aqui, que é o que eu preciso para escrever e ler numa posição de memória sem de fato usar o disco. Eu só quero essa estrutura aqui, O que esse file descriptor faz é só usar essa estrutura aqui, tá bom? Não escreve em disco, bom? E aqui, por exemplo, é um exemplo de um pipe escrevendo nessa estrutura do kernel e lendo essa estrutura do kernel, né? E aqui eu estou fazendo um exemplo de loopback. Então eu leio com 0 e eu escrevo com 1. Então ele é para cada fluxo ele é unidirecional, mas eu consigo fazer os dois, né? Eu consigo estabelecer duas conexões. O que não funciona é, por exemplo, você imaginar que você está usando primitivas de programação para escrita em disco. Então, por exemplo, esse cara aqui, o lseek, é para posicionar a agulha, para posicionar onde eu vou escrever no arquivo. Cara, não tem arquivo, então ele não vai funcionar, né? Se você for invocar um pipe, se você usar primitivas de escrita em disco, não vai funcionar, porque na verdade é uma posição de memória. Eles só reusaram, em qualquer linguagem de programação, eles só reusaram o cabeçalho da estrutura de arquivos, né, o file descriptor, e não de fato a escrita propriamente dita. E aqui é um exemplo. Então eu vou de novo abrir o meu pipe aqui para a gente tentar entender, tá bom? Então aqui eu tenho o UniStandard, o StandardLib, o StandardIO, e agora eu vou escrever e ler uma string. Então eu estou usando também a biblioteca de string. Aqui eu tenho minha função main, né? Só tenho ela, e aqui eu tenho variáveis auxiliares, né?
dado que vai ser processado, a minha estrutura para saber se eu estou escrevendo ou lendo, né? O file descriptor, se vai ser 0 ou vai ser 1. E um vetorzinho que eu só estou colocando 1, 2, 3, só qualquer caractere, né? E aqui eu só estou dizendo qual é o tamanho do meu buffer que eu vou criar. E isso aqui é só frescura, eu só segui o livro, né? Não quis alterar. É uma posição, quando eu uso esse buffer size, é uma posição de 1024 mais 1. Né? Essa função manset, ela simplesmente coloca um ponto barra no final para limpar esse buffer. Então, eu não quero que tenha sujeira no buffer, então eu estou dando um manset. E aqui é o meu pipe, né? Então, se o pipe for file descriptor igual a 0, então eu vou escrever e depois eu vou ler. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, vou armazenar essa informação no dado processado e eu estou escrevendo. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu vou escrever, então é 1. O que? Essa informação aqui, ó, que está no buffer soma data. E o tamanho dele. Aqui eu escrevo, né? E depois no final eu vou ler. O que eu estou fazendo? Estou fazendo agora ler, né? Então eu estou dizendo que eu vou ler no file pipe 0. O que eu vou ler? Eu vou ler o que está no buffer, não o que eu coloquei de dados. Eu vou ler no buffer e o tamanho do buffer. E depois eu imprimo. Esse programazinho aqui é o primeiro programa e ele é sequencial, ele não tem nada a ver com fork, nada a ver com exec, mas a gente vai avançar para entender como é que isso pode ser usado tudo junto. Então vamos fazer esse programa aqui só para vocês entenderem que eu estou escrevendo e lendo de uma posição de memória do sistema operacional. Tudo bem? Perguntas? Conseguiram captar? Então aqui, ó, ele não tem nada de especial esse programa, ó. O que ele faz, ó? Eu estou escrevendo 3 bytes e eu estou lendo 3 bytes. Bom, estou escrevendo 3 bytes e estou lendo 3 bytes. Ó. E o que eu estou lendo é 1, 2, 3, que é o que eu escrevi aqui, ó. 1, 2, 3. Bom, vamos ver se eu tenho sorte. O que eu estou tentando fazer? Conseguem imaginar o que eu estou tentando fazer? Não sou uma pessoa de muita sorte. Estou executando. O que eu estou tentando fazer? Executando várias vezes o programa. Tá bom. Então, sempre, ó, eu estou escrevendo e eu estou lendo. E sempre vai executar assim, porque isso aqui é só um programa. Tá bom? Então, não tem como ser diferente do que eu estou fazendo todas essas vezes. Tá bom? Eu só tenho um programa sequencial. Bom, então sempre vai ter esse resultado. Sempre vai ter esse resultado. Ó. Escreve 3 bytes e lê 3 bytes, 1, 2, 3. Vamos lá. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pipeline, e vou colocar ele num fork. Então agora eu vou ter 2 processos, né? Eu só vou abrir no meu terminal, no meu editor, porque eu acho que fica mais nítido. Então o que eu tenho aqui, ó? É o mesmo programa, mesmos includes. Aqui eu tenho o programa main, ó, dado processado, a minha estrutura do meu vetor, né, que tem 2 posições, o que eu quero escrever, o buffer. E aqui eu tenho um PID-T fork results. Eu limpo a memória igualzinho a antes. E aqui, ó, eu faço pipe igual a 0, só que eu tenho um fork, criei um fork aqui, ó. Criei que tem o pai e agora tem o filho. O que acontece se for -1? É erro, beleza. Agora, se o fork
Se o fork for 0, ele vai escrever, ele vai ler. Então vai ler, ele é um processo que vai ler file pipe 0. E se for filho, desculpa, aqui é filho, né? E se for pai, ele vai escrever. Então o filho é aqui, né? E o pai é aqui. Então o pai simplesmente vai escrever o file pipes1, algum dado e o tamanho dele. E o filho vai ler no buffer, tá bom? Então agora complicou um pouquinho. Por quê? Porque agora eu tenho 2 processos e eu quero comunicar entre eles. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer agora. O que aconteceu? Mesma coisa, escreveu e leu. Escreveu e leu. Escreveu e leu. Leu e escreveu. Pode isso, Arnaldo? O que aconteceu aqui? Foi diferente do sequencial anterior. Agora, por algum motivo, o filho leu antes do pai. Bom, como está usando a mesma posição de memória, ele leu o que estava na memória, 1, 2, 3. Mas poderia, isso aqui é lixo, né? Poderia ter sido qualquer outra coisa. Então agora nós temos 2 processos trocando informações entre si e pode acontecer que o filho execute antes do pai. Na verdade, como a gente estudou que eu tenho o escalonador, eu nunca vou saber se é o pai ou se é o filho que vai ser executado antes ou depois. São processos. E é aí que surgem todos os problemas de vulnerabilidade de segurança em computação. Porque eu tenho que garantir que eu tenho que garantir que o meu programa seja bem feito para que não aconteça essas situações. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Todo mundo me acompanhando? Então, tá tudo certo. Então, o que aconteceu? Eu tenho 2 processos agora, né? Então, pode acontecer que eu tenho essa substituição. Além disso, o que pode acontecer é que eu ainda use um exec. Então eu posso usar um fork, um exec e a comunicação entre eles via pipe. Como é que isso funciona? Como é que se coordenam, né? Então aqui, ó, eu tenho um outro exemplo. Vamos lá. Na verdade, ele é dividido em 2 partes. O que está acontecendo nesse programa Pipe 3? Vamos lá. Mesmas bibliotecas. Aqui no meu main, na principal, mesma coisa, ó. Dado processado, o vetor que vai ter a posição para saber se é leitura ou escrita, o meu dado, tudo igual. Agora também o meu fork, não mudou nada. Aqui, limpeza da memória. Posteriormente, o que eu tenho? Eu tenho um pipe 0, né? Então vai ser 0, e aqui eu tenho fork. Só que nesse fork, se for 0, ele falhou. Se não, se for o filho, o que o filho vai fazer? Ele vai chamar um exec. Quando ele chama um exec, tudo que está aqui para baixo, eu não sei mais o que está acontecendo. Não tenho mais essa informação. Então, o que acontece? Se for o pai, ele vai escrever. Mas se for o filho, ele vai chamar um exec.
Qual é o problema que está acontecendo aqui? Como eu chamo o exec, quando eu falei tudo que está aqui para baixo, é essa parte do filho, né? Isso aqui vai ser sobrescrito, né? Essa parte do processo filho vai ser sobrescrito. E eu perco a referência da variável compartilhada com o meu kernel. Eu não sei mais qual é a posição do meu buffer. Então, o que eu faço? Antes de executar um exec, eu armazeno, né? Então, isso aqui não é um print, é um sprint. Eu copio, eu defino a referência do ponteiro do meu buffer. Então, eu estou simplesmente colocando o descritor do buffer na primeira posição desse buffer. Então, por exemplo, eu sou o filho, eu quero saber o que eu tenho que acessar, eu leio na primeira posição do filho, porque quando eu chamo o exec, eu vou sobrescrever toda essa informação. Então, eu tenho que fazer esse artifício de programação. Quando eu chamo aqui o exec, o que eu estou chamando? Eu estou chamando um processo. Antes eu chamei um processo do próprio sistema, um PS, e agora eu estou chamando esse pipe 4. O que é esse pipe 4? É um programa que eu fiz, né? Então é um outro programa. Então, se eu olhar o pipe 4 aqui, o que o pipe 4 faz? Ele vai receber um fscanf, não é pegar no teclado, ele simplesmente vai ler a informação que está lá no file descriptor que ele recebeu como argumento. Então, no pipe, aqui eu estou guardando, né? Eu estou colocando a posição na primeira posição do vetor. E aqui eu estou passando ela como parâmetro, porque foi sobrescrita por causa do exec. Então, esse programa pipe 4, que foi chamado aqui, ele tem que saber da onde que ele vai ler. Ele vai ler dessa posição do buffer aqui, que foi salvo. E daí depois que ele vai fazer, então ele lê, depois que ele tem, né? Recebi onde que eu tenho que ler, e daí ele lê dessa posição do buffer. E aqui imprime. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho dois programas. Um programa que tem fork, exec e pipe, que eu estou chamando aqui de pipe 3.c. Só que como esse pipe 3.c tem o exec lp, eu tenho que copiar essa posição da memória para poder atuar. E também eu usei o exec porque eu criei um novo programa, seja lá o que ele for, né? E ele é um novo processo, vai ser um novo processo. E esse novo processo tem que saber da onde que ele vai ler, qual é a posição do buffer que ele vai ler. E isso ele vai receber como parâmetro do salvamento que eu fiz anteriormente. Então agora, para funcionar esse exemplo, eu tenho que compilar os dois programas, né? GCC, porque os dois têm que ser executáveis, -o, pipe 3 e GCC, pipe 4 e o arquivo que eu estou criando. Beleza, agora eu tenho dois executáveis, o pipe 4 e o pipe... não deu? Pipe 3, está aqui. Bom, então, se eu chamar agora o pipe 3, o que vai acontecer? Ele escreveu, mas ele também chamou o filho para ele ler. E tá vendo o que é esse cara aqui? Esse cara é o PID do filho, porque aqui eu estou imprimindo, estou imprimindo o getPID. Esse getPID é o PID do sistema, né? O PID do filho do sistema, não aquele zero de comunicação na codificação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo. Antes de escrever, eu posiciono, eu salvo no buffer
e quando eu estou lendo do filho que foi modificado, ele vai receber essa posição e daí vai ler. E ele tem o PID próprio. Então aqui eu tenho toda uma comunicação entre pai, entre filho, e usando exec que sobrescreve a posição de memória. Bom, aqui ainda tem o problema de que o pai está acabando, porque o pai escreveu e foi embora, né? Morreu. Então está acontecendo aquele mesmo problema de o filho ficar sem referência do terminal. Tá bom? Então ainda está acontecendo o mesmo problema. Aqui não aconteceu, né? Bom, aqui deu certinho, né? Então deu tempo. O que está acontecendo aqui e aqui? Deu tempo o tempo foi tão próximo do outro que deu tempo do filho conseguir achar a referência do terminal. Tudo bem? Por enquanto está tudo certo. Então vão me perguntando, pessoal. Essa parte assim são programas bem pequenos, mas são contextos bem novos, né? Bem de programação concorrente. Bom? Certo? Uma pergunta: vocês querem fazer intervalo ou eu posso seguir em frente aqui? Essa vocês têm que me responder, senão eu não vou conseguir. Posso seguir em frente? Pode ser um intervalo. Então tá, o Diogo definiu. Então vamos fazer um intervalinho de 5, 10 minutos, depois a gente segue em frente, tá bom? 9h05 a gente volta, combinado? Espero que vocês estejam comigo. Espero que vocês estejam aí. Rafael, não sei se se eu tinha caído, a gente decidiu fazer um intervalinho de 10 minutos, 9 minutos. Eu tava ouvindo, mas eu tava então. tendo problema com o meu outro navegador, eu não tava conseguindo falar, nem ver o chat, tava meio difícil. Tá bom. Agora eu mudei pro Firefox, tá bem melhor agora. Agora tô escutando super bem. Eu acho que um intervalo seria bom pra poder descansar um pouco. Tá bom, a gente volta 9h05. Yeah, right.
Esse aqui, que é o dividente.
Oi pessoal, vamos seguir em frente, todos aí? Posso seguir? Tudo bem? Então, vamos avante. O que aconteceu nos exercícios que eu mostrei até agora? Há um dessincronismo, né? Por exemplo, quando o pai morre antes que o filho. Então, o que a gente tem que fazer é o processo pai, quando terminar, ele esperar, né? Então, tem que explicar sobre a primitiva wait. Ele tem que esperar para que o filho termine e depois ele possa terminar. Então, isso é um fluxo de execução correto. Então, o processo pai espera o término do filho. Qual é o problema disso? O processo pai, quando executam um wait, esse wait, o processo fica ganhando processador e perdendo processador, ganhando processador e perdendo processador, que nem o while. E isso acaba consumindo o recurso computacional da máquina. Então, eu manter o processo em wait, a gente chama de buzzwait, né? É o uso do recurso indevido. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como se resolve esse problema usando o wait, mas vai acontecer o buzzwait, vai acontecer uma utilização indevida do uso do recurso computacional. Mais para frente eu vou mostrar, em outras aulas, não de hoje, eu vou mostrar como isso pode ser resolvido criando múltiplos fluxos de execução. Então, aqui tudo são processos com um único fluxo de execução. Bom? Então, aqui está mostrando o que a gente está visualizando quando a gente executa um programa e ele não termina, né? O terminal fica deixa eu mostrar aqui, o terminal fica, acho que é o pipe 1, não, é o pipe 2, eu acho. Sempre quando acontece isso, ele é um zumbi, né? O processo filho terminou, mas o processo pai já só terminou, desculpa, o processo pai terminou antes do processo filho. Então o processo filho se chama de processo zumbi, ele terminou posteriormente ao seu pai. Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho que prolongar a vida do pai até sincronizar com o término do seu filho. Bom, então para isso hoje eu vou usar uma técnica chamada wait, né? Vamos lá ver como é que a gente consegue resolver esse problema que a gente visualizou ao longo da primeira parte da aula. Eu tenho aqui todas as primitivas, todas as includes que eu já estava usando, mas eu tenho que adicionar uma a mais, que é também do sistema, que se chama wait, né? Então essa primitiva wait, ela é uma primitiva do próprio sistema. Aqui eu estou usando as estruturas que a gente já conhece. Então eu estou usando um PID-D, né, para chamar de PID, um ponteiro auxiliar, o int e um código, né, o exit código. O que eu estou fazendo aqui? Estou inicializando um programa fork com o seu determinado PID, né, o PID do pai. E aqui eu estou chamando um fork. Bom, tenho dois processos, né? Beleza. Aqui é só para ver se eu tenho um switch case, se eu tenho um erro. Na verdade é o mesmo programa do lado do começo da aula, só que eu vou tratar agora. Aqui eu tenho o processo filho com tamanho 5. Aqui eu só estou definindo um código, né, um exit code 37, e aqui eu faço um break que nem antes. E aqui, se for o pai, tamanho 3, eu tenho um exit code 0. O que eu faço no for? Eu imprimo a mensagem 8 vezes, que nem vocês viram no intervalo da aula, antes do intervalo da aula. Só que aqui embaixo, beleza, isso aqui na linha 34 acabou o programa como a gente viu lá no começo da aula. Só que aqui, eu estou fazendo um tratamento. Agora eu vou tratar para que não aconteça buzzwait, para que não aconteça essa vulnerabilidade por uma questão de má programação.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se PID for diferente de 0, né? Então, espera o processo filho finalizar antes do processo pai. Quem espera? O pai. Então, se for diferente de 0, então o pai vai esperar. Aqui eu tenho uma variável auxiliar e uma estrutura do pedido filho. E aqui, ó, o que essa estrutura do pedido filho faz? Ela recebe o wait, ela recebe o retorno da primitiva wait, que é essa variável, essa primitiva aqui, ela só vai informar o PID do filho quando isso for ativado, né? Então recebe o retorno do wait. O que eu vou seguir aqui, ó? Quando for finalizando o programa, se o pai terminar, né? Então o pai tá terminando. Aqui eu estou usando uma outra variável da biblioteca wait. Então, ó, é w, né, de wait. Opa, como é que é? Eu só quero w. Ó, w if exit, né? Então, se existir, né? Se o pai terminar, né? Então, o que vai acontecer? Eu só estou imprimindo a mensagem do pai, dizendo que o processo da criança tal terminou com o código tal. Aqui está o código dele e aqui está o status. Se não, a mensagem do pai é: ó, o processo do filho terminou de forma errada, né? Aconteceu um problema. Se não, se tudo acontecer, depois a criança terminou também. Então, aqui, na verdade, ó, esse if aqui, para indicar que é o pai. E esse if e else aqui é para tratar as situações de se o pai vai acabar primeiro, se o pai vai acabar posteriormente. E eu faço isso usando uma variável da própria biblioteca. E aqui eu retorno ela como parâmetro. Vamos ver o que vai acontecer com esse código agora tratado, né? Então eu fiz uma boa prática da execução deste código. Eu tenho uma questão sobre o código em si. Diga. Essa função wait, você passa para ela uma referência da variável, né? Da variável setval. Significa que ela vai escrever nessa variável qual foi o código de saída? Isso, exatamente. Ela vai ter como retorno a variável de saída. Beleza. O programa vai fazer a mesma coisa que antes, né? Então, ó, começou o programa, né? Começou o fork. Agora eu estou fazendo mais bonitinho, porque eu estou imprimindo os PIDs, o PID do pai e o PID do filho, ó. Então agora, pai, filho, filho, terminou, o filho terminou, o pai terminou. Ah, e aqui, ó, que tu me perguntou, Rafael. E a mensagem do pai, ó, o processo filho 524 terminou com o código 37. Só estou mostrando, né, as informações. E daí ele retorna o PID quando escreve na variável qual foi o código de saída. Isso aí, exatamente. Então, na verdade, tem claramente uma sincronização entre o pai e o filho, e o pai está esperando o filho, né? Tudo bem? Tudo certo? Já. Tá bom? O que eu quero ver também nesse programa? Vamos ver se eu tenho sorte. Não tive muita sorte. Mas, vamos lá. A ordem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. 23, 24, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24.
Você quer mostrar aqui mesmo, pelo término dele estando sincronizado, ou a execução ainda não está sincronizada? Isso, mas assim, a ordem de execução poderia ter, por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu? Tá vendo aqui, ó, aqui o pai executou primeiro e depois o filho, certo? Aqui embaixo o filho executou primeiro e depois o pai. Tudo bem, porque quem define a ordem de execução, quem vai escolher o processo na fila de hábitos é o escalonador. Então não sou eu, programador, que vai dizer quando um processo vai executar ou outro processo vai ser executado. O que eu, programador, consigo garantir é o término, né? Olha, se você acabou, espera o seu filho. Mas eu programador, eu não tenho controle para dizer o que o escalonador vai escolher, né? Então aqui é um exemplo bem claro, ó. Aqui, ó, o escalonador escolheu o filho executar antes do pai. Aqui o escalonador escolheu o pai executar antes do filho. Isso tá ok, não tem problema, né? Só que eu tenho que tratar para evitar problemas que vão gerar problemas de vulnerabilidade e de segurança, entende? Mas o que eu estou tratando aqui, o que eu estou propondo com o wait é só garantir que o filho termine antes do pai. Isso sempre vai acontecer por causa daquelas condições que eu coloquei ali no código, no finalzinho do código, tá bom? Certo? Então é sutil, isso aqui está certo, né? Ou está previsto no meu programa, então tá certo? Tudo bem? Dúvidas, mais perguntas, tudo bem? Nein, es war alles gut. Tá bom. Uma outra primitiva de sincronização de processo é uma primitiva de interrupção, né? Então, o que a gente está vendo é a comunicação entre processos e o sistema operacional intermediando. Mas, e se eu tiver uma comunicação entre um processo externo, que não é o pai, não é filho, ou do próprio hardware, né? Aí eu tenho que usar uma primitiva chamada signal, tá bom? Então, é uma outra forma de comunicação, entre processos ou até mesmo do hardware com o processo. Então, por exemplo, qualquer instrução ilegal, violação de segmento de memória, tudo isso são situações que vão gerar sinalização, signal, tá bom? Ou até mesmo um processo comunicando com o outro. Então, exemplos de sinalização, por exemplo, signal in, né, é um exemplo de processo de sinalização. Signal ind é um outro exemplo de processo de sinalização. Signal up é um outro exemplo de processo de sinalização. Eu tenho uma lista bem grande de processos de sinalização. Então, signal in é uma instrução ilegal. Signal int é o que eu vou usar aqui, é quando eu uso o teclado com uma função de Ctrl+C, né? Sempre eu dou um Ctrl+C para terminar um processo. Então, para terminar um processo, a gente usa Ctrl+C. Então, isso aqui é uma outra função. E signal up é para eu matar um processo. Então, eu posso vir aqui no meu browser e dar um main, né? Aqui eu vou ver todas as possibilidades de sinalização que eu tenho. Aqui é o meu manual do Linux, né? Para essa função de sinalização, eu consigo visualizar aqui embaixo. Cadê? Tá aqui, ó, uma tabela com todas as possibilidades de sinalização usando o signal. Então são bastante opções que eu posso implementar com o meu signal. Um exemplo de um signal é eu matar um programa com outro programa, Então, por exemplo, vou fazer um top aqui, né? Então agora eu tenho um programa top, ps-aux, eu tenho meu programa top executando aqui, estou executando o top. Como é que eu faço para matar esse top? Eu posso simplesmente dar um kill -up
Qual é o número? 529. O que eu estou fazendo? Eu estou mandando uma sinalização de um processo. Isso aqui quando eu inicializar vai ser um processo para derrubar, né, para tirar da memória um outro processo que é o 529. Beleza, matei. Ó, se eu olhar aqui de novo, não tem mais o top. Então vamos fazer assim, né? Pronto. Não tem mais o top. Esse que é o comando que eu dei aqui, ele só mandou uma sinalização de fato. O menos 9 realmente matou. O que eu comentei é o menos 9, que o menos 9. O hub é só uma sinalização, né? Ele sinaliza, mas ele não mata de fato. Deixa eu até testar aqui, agora fiquei curioso. Olhando pela internet, dá para ver que o hub ele serve para dizer para o programa que o terminal foi fechado, mas não necessariamente que ele precisa parar de executar. Mas não necessariamente morreu, né? 533. Vem de hang up. Ó, parou, ó. Mas ele não. Ele só parou de sinalizar, né? Mas ele está ali ativo. Beleza. Então aqui, ó, no main tem uma grande quantidade de sinalizações que eu posso passar de um processo para o outro. Tem aqui um exemplo de signal, né? O que eu estou fazendo aqui, ó, para vocês tentarem entender. Eu tenho que ter uma include, né? Eu tenho que ter uma biblioteca específica para signal, né? E o que está acontecendo aqui no meu main? O meu main, ele simplesmente tem uma função signal, que é o signal int, que é o que eu mostrei para vocês. Ele vai simplesmente infinitamente esperar um Ctrl+C no teclado. Bom, e o que vai acontecer? Eu estou chamando essa função, só que essa função ela é oculta. Vai armar quando passar na linha 12, vai armar a função signal, e que ela está chamando, né? Está chamando a função out. Essa função out, ela recebe um sinal, e daí eu vou dizer assim, olha, eu vou esperar essa função até o comando Ctrl+C. Quando eu terminar o comando Ctrl+C, quando eu receber o comando Ctrl+C, eu imprimo na tela. Depois eu desarmo essa função. Enquanto não acontecer esse signal int, o programa main aqui vai executar infinitamente hello world. E se eu nunca invocar essa função signal aqui, né, se eu nunca invocar essa função aqui chamando signal, eu nunca vou mudar, nunca vou sair desse while. Então dá para nós experimentarmos essa sinalização. Deixa eu limpar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá imprimindo hello world. Tá imprimindo, ele caiu aqui, ó, tá vendo? Ele entrou nesse while. Ele não tem nenhuma mensagem dessa função out. Então simplesmente num programa sequencial, deveria entrar nessa função, deveria chamar essa função out e deveria imprimir a linha 9, mas não aconteceu porque o signal int não foi executado. Então simplesmente agora vocês não vão poder ver, né? Mas eu vou dar um Ctrl+C, ó, daí imprimiu a função, certo? Então realmente eu tive uma interrupção, né? Eu mexi na tecla
eu digitei Ctrl C, eu gerei uma interrupção de hardware e daí ativou essa função para fazer qualquer coisa. Então, não sei se vocês já viram, né? Tem alguns técnicos que aparecem, tu tá lá com um problema e ele digita 3, 4 letras e daí abre um monte de funções. É através dessa função signal. Ou se eu digitar de novo Ctrl C, daí o programa acaba, tá? Então essa função aqui, essa primitiva signal, ela só é ativada uma vez. Ela não é ativada, porque só vai armar uma vez, né? Na linha 12. Agora, se a gente quer ativar várias vezes, né? Aí eu tenho que usar uma outra funçãozinha da mesma biblioteca que se chama Signal Action. Aí eu consigo fazer com que ela sempre, quando você digitar aquela interrupção, aquele conjunto de teclas não precisa ser necessariamente de teclado, né? Mas aquela instrução de hardware, ela sempre vai armar. Isso tudo aconteceu, tudo surgiu na versão do FreeBSD 4.3. E um sinal é um sinal de race condition, né? Porque eu tenho que tratar, né? Então eu vou ter que quando eu executar, quando for ativado esse Ctrl C nessa linha, eu vou ter que atender aquele hardware, eu vou ter que atender aquela condição de corrida. Então também é uma sinalização. De fato, aqui nesse programa eu não estou usando fork, mas eu poderia criar 2 processos, né? Aqui, na verdade, o que está acontecendo é um processo só, esperando por uma interrupção de hardware. Mas eu poderia fazer com que isso fosse comunicado entre N processos. Esse signal, ele deixa definir a reação para qualquer tipo de sinal? Esse aqui? O signal. Esse também. Não, eles deixam definir para qualquer tipo? Não, tem que respeitar essa tabelinha aqui. Essa aqui. O que tu pode fazer é esperar para uma interrupção desse tipo e daí fazer o que tu quiser, entende? Mas vai ser esse hardware, vai ser esse tipo de... Não, mas o que eu quero dizer, por exemplo, é possível ele dar override em um CQ e se tornar um processo imatável? Pode sim. Só que tu tem que implementar isso, né? Mas pode sim. Na verdade, tu tem uma ferramenta poderosa na tua mão agora, né? Tu pode fazer... Sim, porque daí você tem um programa que não termina nunca e que não consegue ser encerrado. Sim. Então, é isso que eu quero até discutir com vocês agora no final da aula. Todas essas ferramentas, elas servem para fazer soluções. O que aconteceu nos últimos 50 anos é que essas ferramentas elas foram utilizadas para diferentes meios, para diferentes fins, né? Então tu pode ter soluções excelentes usando essas ferramentas para resolver problemas fantásticos, ou tu vai encontrar soluções ou programas, softwares, processos que tentam fazer coisas não tão nobres assim. Uma arma poderosíssima na sua mão. Assim, as ferramentas elas estão aí. Para que você vai usar, vai depender de você. E daí a gente sabe que o homem, né, ao longo da sua história, ele usa essas ferramentas para o lado positivo, para o lado negativo, né? E por isso que acontecem essas vulnerabilidades. Então, a gente entender como essas ferramentas funcionam é o passo inicial para entender o que está acontecendo quando tiver um ataque, quando tiver alguma situação de vulnerabilidade. Então, o meu papel aqui nessa disciplina é mostrar os conceitos e as ferramentas que são utilizadas hoje, amanhã ou do passado para diferentes contextos, né? Então, vocês têm que entender isso. Bom? E a gente acaba por aqui a aula de hoje. O que eu quero que vocês façam durante a semana? Vamos lá,
é só reproduzir os experimentos que eu executei agora em aula, só isso. Mas a ideia é que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Então, por isso que eu gravei a aula de hoje. Então, com a aula de hoje, vocês conseguem executar, ó, cadê? Reproduza os experimentos realizados em aula para aprofundar os conhecimentos teóricos. E daí vocês podem simplesmente reproduzir, né? Então vocês têm os slides, né? Eu não vou disponibilizar o código porque são programas bem simples, né? Mas vocês têm os slides aqui. E vocês podem brincar, né? Então podem fazer o que eu fiz, entender e avançar mais, né? E daí, se tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar também. Tá certo? Tudo bem? Tudo certo. Então agora eu gostaria muito que vocês conseguissem reproduzir tudo isso, né? Executem, testem, mexam, modifiquem, aprendam e tentem principalmente associar isso com o que a gente está vendo de conceitos, tá bom?